Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen. Eu sou Renata Schmidt. E nós somos o Patramada Criminal, mas você já sabia disso, porque você clicou neste podcast maravilhoso que você adora, que você ama, que faz a felicidade da sua faxina, da sua segunda-feira, da sua vida no trânsito. E da seu cansaço também. Aqui você tá com pessoa cansada que gosta de falar de crime, gosta de fazer piada quando não deve. Se você tá cansado, o seu humor é inapropriado e você curte crime, esse é o podcast pra você. Pra você. Aliás, hoje, excepcionalmente, eu tenho um recado. Eu preciso agradecer o Pequeno Rodapé, porque o Pequeno Rodapé nos deu um livro para sorteio para os nossos ouvintes. A gente ganhou a rifa? Não, eles só nos deram um livro porque eles gostam muito da gente. Eles falaram que nós somos... eu vou citar, peraí. Nossa, que chique. Desculpa, eu adoro o Pequeno Rodapé. Pausa esse intervalo, porque eu tenho que ler. Sim. Porque o Pequeno Rodapé foi sensacional e eu preciso ler na íntegra o que ele falou. Gente, eu não vi essa mensagem do Pequeno Rodapé. Pequeno Rodapé, nós te amamos. As humanas do Pequeno Rodapé são... Eu vou ler pra vocês a mensagem que o Pequeno Rodapé nos mandou. Tá bom. Oi, meninas, tudo semi-tranquilo por aí? Ele conhece a gente. Eu tava ouvindo o episódio do Joelma, o Edifício Joelma, né? Que a gente no YouTube. Foi só nós duas? Não, eu também fiz. Não, eu tava lá no Joelma. Tá. Não. Foi o Crime do Poço que foi só eu, amor, mas beleza. E aí, eu tava ouvindo o episódio do Joelma e, poxa, eu queria muito fazer parte da rodinha de black metal para apoiar vocês, mas nesse momento as humanas me comunicaram que estamos lisos. Mas... eu gostaria de arrumar um modo de retribuir um pouco do que vocês proporcionam a todos nós, coração. Com os casos muito bem estruturados, pela sinceridade na narrativa e nos comentários, apesar do conteúdo e da galera sem noção. O Rodapé também é de nossos haters. Então gostaria de saber se vocês teriam interesse em receber um livro sobre o Dahmer, que nós temos aqui. Vocês podem sortear para os seus ouvintes e ajudar na galera do Pátria para se inscrever nas redes sociais. Amei. Obrigada, Pequeno Rodapé. A gente vai sortear, então, no nosso Instagram, para um dos nossos ouvintes, o livro do Jeff Dahmer, que é um dos meus serial killers favoritos. Meu também. Entre aspas, favoritos. Ele só queria um zombie de amor. Ele só queria amor e ele era um psicopata filho da puta. Mas ele queria... Os psicopatas filhos da puta também precisam de amor. Sim. Ai, gente. Mas ainda assim, por mais... ele sendo seu favorito ou não, ele é um serial killer que se você curte True Crime, você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Sim. É muito interessante, assim. Você precisa conhecer... Mas nem que seja pra você falar que nem eu. Eu acho que ele é overrated só porque ele era loiro. Dê sua opinião sobre ele. Só porque ele era loiro, pode ser. Eu me lembro que eu fiquei super decepcionado quando eu li que ele era gay. Eu fiquei... Sim, eu também. Eu pensei, nossa, olha esse boy. Eu acho que ele era mais bonito que o Ted Bundy. Ele era muito mais bonito que o Ted Bundy. Eu fico com... Você sabe que uma coisa que eu fico com um pouco de pena, assim, do Dahmer é que, tipo, obviamente, ele é uma pessoa horrível que devia ter morrido as piores mortes 7 vezes. Ele é horrível. Mas, assim, uma coisa que me deu um pouco de pena, assim, porque, obviamente, eu não sou uma psicopata e eu tenho empatia com as pessoas, foi que na entrevista, tem aquelas entrevistas com ele, né? O pai dele, o pai dele foi, tipo, a pessoa que sempre falou, nossa, eu fico imaginando se eu não passei esse gene pra ele, se o jeito que a gente criou ele não estragou ele, tipo, ele assumiu total a responsabilidade de pai em falar que ele errou com o Dahmer. O que foi uma coisa que a mãe dele não fez de jeito nenhum. A mãe dele, ele foi amado... A mãe dele total em denial, assim, tipo, não, eu amei esse meu filho. E era ela que era doida, foi ela que fudeu a vida dele quando ele era criança, não o pai. Não, mas assim, ela não tomou responsabilidade nenhuma. Ela falou, ele foi amado, não teve nada de errado na nossa casa era um paraíso. E daí o pai dele assumiu total a responsabilidade. Mas o que me deu pena é que, tipo, o pai dele falou assim, eu, entre aspas, perdoo ele, né, tipo, eu entendo que... ele é assim, muito do que ele é por minha culpa, e eu aceito essa culpa, e eu perdoo, entre aspas, o que ele fez, eu entendo o que ele fez. E daí o repórter pergunta, mas e ele ser gay? Não, isso eu não aceito, porque é contra a minha religião. Tipo, ele aceita o filho ter virado um psicopata, serial killer, ele aceita a responsabilidade por isso, sabe, ele... entende que o filho dele é um psicopata, serial killer, mas ele não entende que o filho dele é gay.
Isso me deu muita pena, gente, sinceramente, porque isso é uma coisa que acontece, tipo, tantas e tantas... Quantas vezes a gente já não ouviu? Prefiro ter um filho bandido do que um filho viado, sabe? Tipo... O Bolsonaro fala isso o tempo todo. Então... Só que cheio de ouvir ele falar isso. Eu vi o perfil do Dahmer no History Channel, eu vi um documentário sobre ele, tipo, e o foco era no pós-cadeia, não nos crimes. E o que eles falam é que depois da declaração do pai dele, eles descrevem o Dahmer como um pouco suicida. Ele nunca tentou se matar, mas o que ele fazia é que ele falava coisas que ele sabia que ia deixar os outros presos putos. Tanto que ele foi morto por conta disso. Que ele chegava e falava coisas, tipo... Ele via que ele tava, por exemplo, se ele estivesse com 2 pessoas negras no banheiro, limpando, que eles tinham que fazer tarefas, né? Ele ia só dar um comentário racista. Pra ver se ele seria morto por alguém, porque a tentativa dele, exatamente por conta da religião do pai dele... Tipo, que nem Suicide by Cop, tem gente que foi que... exato. Ele queria morrer, mas como o pai dele é extremamente cristão, ele sabia que se ele se matasse, o pai dele ficaria extremamente mais decepcionado ainda com ele. Além de gay, ele se suicidou. Então ele queria ser morto, pra ele ter um enterro cristão. Ai, gente, é muito triste, né? É tipo, não, é bizarro, porque a realidade de tanto adolescente LGBTQIA+, sabe? Tipo, é a realidade. Tipo, gente que ainda não é aceita por ser gay. E o pai fala, eu preferia que você fosse um bandido, que você fosse uma pessoa horrível do que você ser gay. E o que, tipo, o que isso influencia a vida de um pai? O que ser gay afeta a vida de um pai? O que a sexualidade de alguém afeta a vida de um pai? Absolutamente nada. Não. O quanto na sua vida hétero, quanto a sua sexualidade hétero afeta a vida da sua mãe e do seu pai? Nada. Enfim. Peraí, eu também tenho um recado, vai rapidinho. No episódio passado, como sempre, a Natália, ela juntou seu exército de superfans. Os Minions. Os Minions dela. Tá rolando solto, e tá todo gente. mundo, eu também me namoro no espelho, coisa e tal. Gente, dá uma dica pra vocês estão fazendo isso errado. Não sejam egoístas. Dividam o seu charme com o mundo. Compartilhem. Sejam melhores, ok? Não desperdicem seu charme na frente do espelho só pra você ver. Isso é egoísmo. Compartilhem. Mas, gente, a gente começa se namorando no espelho e depois compartilha. Não fica só no espelho. Eu vou cortar isso aqui, não vai no episódio. Eu fiz o meu ponto Mônica, a editora, ela vai usar a frase dela. Tá bom. Fica aí amarga com ciúme dos meus Minions. Sim. Ai, gente, tá bom. Você conseguiu seu biscoito agora? Você conseguiu seu biscoitinho? Eu não gosto de biscoito. Eu não gosto de biscoito. Você conseguiu o cookie que você tava querendo? Sim. Pra jogar shade nos ouvintes. Não tô jogando shade. Eu tô dando dica de vida pra melhorar a sua vida. Então. Tá bom. Tô sendo coach, ok? Vamos começar com a história? Vamos começar. Quem que vai me contar uma história hoje? Eu. E a história de hoje vai ter... Eu tenho certeza, eu não vou militar, porque eu sei que vocês vão. Vocês duas. Eu acho que essa história, tipo, ela tem tanta militância nela que não só Nath vai militar, mas Mônica também. Eu nunca milito, eu não sei do que você tá falando. Então tá bom, então vamos lá. Deixa eu dar minhas fontes primeiro. Minhas fontes são o canal do YouTube do Rob Gavagan, o canal da Stella Nayad, o Briefcase e o podcast Serial Napper, o site allthat'sinteresting.com, o Aventuras na História, o TheLineup.com e o PleaseKillMe.com. Olha. E a nossa protagonista se chama Sada Abe, também conhecida como a Geisha Assassina. Temos uma Geisha Assassina, senhoras e senhores. Nossa, não, eu tô literalmente muito empolgada com essa história, porque eu não conheço. Não, mas só pelo fato dela ser Geisha ainda... Essa Geisha é assassina! Dela.
Tipo, Sim, mas eu tô a com gente medo. ouve Ela matou por necessidade. Já tô entendendo que ela matou por necessidade. É que, gente, Calma, eu não vamos sei, lá. tipo, a gente ouve tanto feminicídio que quando é uma geisha assassina, é tipo a vingança dos nerds pra gente, tá ligado? A gente tá... Por isso que eu imaginei que vocês fossem gostar. Inclusive, vocês vão vir nosso YouTube amanhã. Vocês vão ver que a gente tava meio revoltada, então vai ser bom vocês. É, a gente acabou de, só pra dar um contexto, a gente acabou de gravar um episódio no YouTube, pro YouTube, que vai sair amanhã, Sobre na o feminicídio, terça-feira. E daí a gente tá militando naquele episódio porque as três ficaram muito puta com aquele episódio. Então agora, tipo, ter uma geisha assassina é tipo a vingança dos nerds, é a nossa vingança. Deixa a gente aproveitar esse momento. Bom, vocês viram que eu usei muitas fontes, quer dizer que eu pesquisei muito a vida dessa mina, então eu sou total Parece um team caso Seida antigo, então deve nessa ter trilha. sido difícil pra você pesquisar. Fez um bom trabalho, então. Foi bem difícil. Muito obrigada. Mas Como vamos lá, sempre. Seida Abe, ela nasceu no dia 28 de maio de 1905, se alguém estivesse perguntando, ela é de gêmeos. Ih, Que na Natália. ó, E ela nasceu Split em uma família de personality, classe média. ok. eu não tenho split personality porque eu tenho 9. Ela ser de gêmeos já diz muito sobre ela. Brincadeira, mas enfim. Ela é de gêmeos, se alguém estivesse perguntando. E ela nasceu numa família de classe média alta em Tóquio. Os pais dela, eles eram donos de uma empresa que fazia tatame. Que isso? Tatame, Nice. de casa. O negócio do Tatame ringue. é aquele tapetinho de palha japonês que Ah, você ok, deita. Que ok, tem ok. não só em dojo de karatê e tal, mas tem, na época tinha em todas as casas do Japão. Ainda hoje as coisas fazer são uma desse coisa. jeito. Ah. Imagino que sim. Não. Enfim, eles tinham bastante São. dinheiro. Ok. A família dele, a Seida, ela era a 7ª de 8 filhos. Mas como a gente comentou no nosso episódio, inclusive, sobre o Castelinho da Ruapa, você tinha 8 filhos, não era todos que sobreviviam. Então, assim, dos 8 filhos, 4 sobreviveram. Entendi. ok. Sim, mas ainda assim ela era... Então, de todos os filhos que morreram, ela era mais nova. No final, tipo, considerando os filhos que sobreviveram, ela era mais nova. Ela era caçula. E ela era extremamente mimada pelos pais. Tanto que, assim, os pais dela, eles eram considerados classe média alta, eles eram considerados honrados, trabalhadores, eles eram, tipo, cidadãos de bem. Como é que ela foi parar Mas a como Seida geisha? podia- Ah, você vai contar, Então, desculpa. Tô vamos lá. interrompendo. Como uma geisha, você me mantém. Mas enfim, a Seida desde... como ela era a mais nova e a mãe dela já tinha perdido 4 filhos, ela podia fazer o que ela quisesse, tanto que ela fazia coisas que eram consideradas excêntricas e mesmo imorais para a sociedade da época. Por exemplo, ela podia tocar instrumentos musicais. Ela fez aula de instrumentos musicais. atrevida! Aquele violão, que era considerado uma coisa que gente rica não fazia. E ela aprendeu a cantar. Ela fez aula de canto, que era coisa que gente rica também não fazia. Gente rica não cantava? Não. Eles Que falam que vida cantar... chata. Pra sociedade japonesa de 1900, você cantar, ou você tocar instrumentos, ou você dançar, queria dizer que você entretinha pessoas. Se você entretinha pessoas, você era pobre. O rico era quem era entretido pelos outros. Ai, que chique. Ou seja, a gente tá na escória da humanidade, que a gente Sim. entretém num podcast que a gente grava na nossa sala e que a gente forçou. Ninguém deu pra gente o podcast, a gente se forçou na podesfera. Mas enfim, assim, mas não vamos pensar muito nisso. Vamos lá, a gente tem uma grande história ainda pela frente, Natália. Vamos parar de parar. Vamos parar de pensar Vamos na nossa parar de conta viajar, zero. vamos tomar remédio pra... Como é que se Sim. chama? Focos. O irmão mais velho da família, o Shintaro, ele era conhecido por ter 2 GB diamante, ele transava todo mundo do bairro. Chique. Eita, quem? O pai E dela? depois que ele casou, o irmão mais velho, o o Shintaro. irmão- da ok. família. Ah. E depois que ele casou, ele basicamente roubou o dinheiro da família e fugiu. Filho da puta! Pois é. Então esse era o Shintaro. E ela tinha uma irmã, a irmã mais velha dela, a Teruko. Ela era conhecida por tocar o puteiro na vizinhança, basicamente. Ela transava todo mundo. E o pai dela decidiu dar pra ela uma punição que era comum no Japão do começo do século XX. E eu não sabia, eu fui pesquisar e eu vi que realmente era normal. O pai dela deixou ela num puteiro por 3 meses. Quando você... Eita! Eu não É sabia. tipo, você quer ser puta, então você vai ser puta profissional, é isso? Ah, você quer fumar sabe cigarro? quando- Então você vai fumar o pacote todinho. Exato, é isso que eu ia falar.
É exatamente isso, era o mesmo Mas, raciocínio gente, do se cigarro. ela gosta de ser puta, de repente o puteiro era um lugar bom pra ela. Não, uma coisa é Eu você transar com gostaria. quem você quer, outra coisa é você tá lá no puteiro Ah, é e você tem verdade. que... Você... Mas É. imagina, Ai, gente, imagina se ela, na verdade, vamos pensar assim, vamos imaginar se ela gostasse de transar e ela fosse parar no puteiro e ela, quer dizer que eu vou transar e eu vou ganhar dinheiro pra transar? Gente! Mas, gente, às vezes é igual aquele negócio de quando você faz do seu hobby o seu trabalho, você começa a odiar o seu hobby. É verdade, é verdade. Pode Então, o que ser também. acontece é que depois de 3 meses no puteiro, o Teruco achou um noivo e casou e sossegou. Tá vendo, tá Aparentemente vendo? Deu certo o castigo. Deu tudo certo. No final deu tudo certo. Não torne seu hobby num trabalho, gente. O que eles falam da Sada, e todo mundo falou isso no decorrer de toda a vida dela, é que ela não era uma pessoa necessariamente bonita. Eu mandei pra vocês fotos, inclusive se vocês olharem, tem um Google Docs com fotos e tal. Ela não era, tipo, a pessoa mais bonita, nem a pessoa mais, tipo, magra. Tipo, ela não correspondia necessariamente aos padrões de beleza, mas falam que ela tinha alguma coisa nela, tipo, alguma coisa na alma dela que chamava muita atenção. Sempre, assim. Tanto que ela foi a pessoa que conseguiu convencer a mãe dela a fazer ela ter aula de canto e tocar instrumento quando não era permitido no Japão daquela época. Ela tinha carisma. Basicamente. Ela tinha carisma, Star quality. E o Tá vendo? Aquele charme que vocês estão desperdiçando no espelho, ela tava compartilhando com o mundo. ela tinha um charme. Mas infelizmente, quando ela tinha 14 anos, ela foi violentada por um dos colegas dela do bairro. Ai, gente. E essa experiência mudou a vida dela, porque antes ela era, por mais que ela fosse excêntrica, que ela fosse diferente, ela era considerada uma filha muito boa, ela era muito respeitosa, ela respeitava os horários de, tipo, sair, de voltar, e depois que ela foi violentada, os pais dela apoiaram ela 100% depois que ela foi violentada. De novo, a primeira transa dela foi um estupro, que é uma coisa horrível. E foi um colega da rua, assim, em teoria, um dos amigos dela. Os pais dela apoiaram ela totalmente, mas depois que isso aconteceu, ela mudou. Eles falam que ela começou a se rebelar, que ela não aceitava mais regra, que ela começou a não respeitar os horários de voltar pra casa, que ela começou a transar com todo mundo, basicamente. É porque as regras que ela conhecia era tipo. Foi mudado, assim. Mudaram todas as regras da sociedade que ela conhecia. Então, quer dizer. E também, tipo, se você é uma pessoa boa, porque pessoas boas têm uma recompensa de que coisas boas acontecem com elas, e daí alguma coisa horrível acontece com você, logo de cara, quando você ainda é muito jovem, você vai chegar na situação, tipo, não vale a pena ser uma, entre aspas, boa menina, né? Sim, sim. E o que aconteceu foi que ela ficou assim, tipo, se comportando mal, entre aspas, e reagindo e sendo violento por 2 anos, até que os pais dela não sabiam mais o que fazer com ela, mas os pais dela não queriam fazer com ela o que fizeram com a Teruko, que foi mandar ela pra um prostíbulo. Porque, gente... E aí o que os pais dela fizeram foi vendê-la pra uma geisha house. Nossa, tão melhor, né? E aí que tá, e aí a gente entra no aspecto social das geisha houses. Com a irmã mais velha, ele apenas alugou ela pra um puteiro por 3 meses, mas ela foi vendida, literalmente vendida pra um geisha house. Sim. Okay. E aí a gente entra no aspecto social, eu fui pesquisar um pouco. Tem até o livro, se quem quiser ver, é uma ficção, mas tem muito aspecto de realidade, o Memories of a Geisha. É baseado nela? Não nela. Ok. Mas é baseado... A estrutura das geisha houses é muito real nesse livro. Sim. E eu li alguns artigos depois sobre a estrutura das geishas, depois eu posso colocar aqui, desculpa, esqueci de mencionar, porque eu li por cima. Eu tava precisando mais. Mas o Serial Napper também, se vocês olharem, ele fala muito sobre isso. Muitas vezes a gente confunde geisha com prostituta de luxo, e não é bem assim. A palavra geisha em japonês significa artesã. E quando você é uma geisha, o que você tem que dominar? Você tem que dominar diversas artes. Você tem que dominar a arte da conversa, você tem que dominar alguma dança, você tem que dominar tocar algum instrumento, e você tem que dominar a arte, tipo, de você se vestir e se apresentar bem. E a cerimônia de chá? Eu ia morrer de fome, gente. Entra na apresentação. Se na apresentar apresentação. bem, entra na cerimônia do chá. E elas tinham que botar um sapato pra fazer o pé ficar menor do que ele era. Não, isso é na China.
É na China? Não é no Japão, não? É na China. Okay, tá bom. A China amarra o pé das meninas, assim, o dedo pra Mas dentro. no Japão, pra geisha ficar com... Sabe aquele cabelo grande de geisha? Pra você... Aquele cabelo, ele é feito com gordura de bicho, né? Eu não lembro do que é. Eita. Mas elas têm que dormir com suporte no pescoço pro cabelo não desarrumar. Nossa, Você gente, dorme, minha tipo, avó em cima colocava de um- bombril no cabelo. Imagina o cheiro desse cabelo. Mas você dorme em cima de um suporte... Mas você imagina dormir num suporte de madeira. Você Você dorme sabe num negócio de madeira. o 90 Days Fiancé? E um dos que teve lá, que foi o Big Ed, que ele não tem nenhum zero não vi. pescoço. Ele falou que ele parece usa... um sapo. Ele parece um sapo, exatamente, gururu. Ah, aquele cara eu vi, assim, Sim, o cara que parece um sapo, ele bota maionese no cabelo. Nossa, eu não sabia Pra disso. que Eu vi- isso, eu vi highlights. gente? Não, ele disse que o cabelo fica todo brilhoso e... Aí eu fico pensando... Fica engordurado, Gel, Aquele gente, cheiro, gel, pelo imagina, amor de Deus. imagina o cheiro. Gente, minha avó fazia aquele coque daquele cabelo alto com bombril. Mas as geishas, pensa nas orientais, que tem o cabelo que ele é bem fino e bem liso, e que para o cabelo parar daquele tamanho, ela tinha que dormir em cima de um suporte de madeira mesmo, pro cabelo ficar, pro cabelo não desarrumar. Uma Porque cama você só pro cabelo. É caro pagar alguém pra fazer aquele cabelo, e o cabeleireiro faz aquilo uma vez. A geisha house não vai pagar 2 vezes, tem que dormir com aquele cabelo, tipo... Mas enfim, Pra sempre. ela foi vendida com 17 anos pra Geisha House e ela tinha desvantagens, porque, e aí vamos lá, como é que era a cultura das Geisha Houses no Japão até, na época, no século XX, mas era uma cultura que vinha desde antes. Você ser uma geisha, que a palavra japonesa pra geisha significava artesã, significava que você ia dominar artes tipo de conversa, de tocar instrumento e de... se apresentar bem e de entreter pessoas. Era considerada uma profissão nobre se você viesse de uma classe baixa. Então, as donas das geisha houses, normalmente, o que elas faziam? Elas rodavam o Japão procurando meninas novas, tipo de 5, 6 anos, e elas compravam essas meninas das famílias pobres. Porque para as famílias, ter uma menina era uma despesa. Claro. Então, as mulheres não queriam ter filha, os casais não queriam ter filhas. Então, as donas das geishas falavam, olha, sua filha é linda, você é um pescador, sua filha pode ser uma geisha. E eles pagavam porque era uma profissão de prestígio. Eles falaram, não, beleza, eu aceito. Eles pagavam dinheiro pra família, a família dava a criança com 6, 7 anos, ela começava a trabalhar na geisha house limpando e aprendendo como tudo acontecia. Então, quando a Sada chegou na Geisha House, era a Sada e pessoas que tinham passado 10 anos da vida delas treinando pra ser uma geisha, pelo menos. Então, assim, outra coisa, a virgindade das geishas era uma coisa que ela era não só apreciada, como leiloada nas Geisha Houses. Eita porra! Mas não é culpa dela que ela foi estuprada. Não era culpa dela. Eu não tô contando, não tô justificando a culpa dela, tô contando o cenário em que ela chegou. Sim. Então, assim, uma geisha virgem, ela é considerada uma commodity e a maioria delas eram virgens, porque todas elas chegavam, tipo, elas eram compradas, enfim, muito pequenas. O entretenimento de uma geisha era um serviço muito caro. Pra você sentar e ser entretido por uma delas, você tinha que pagar uma boa grana. E pra você tirar a virgindade de uma delas, tinha que pagar uma grana absurda. Eita. Uma pequena fortuna pra tirar a virgindade de uma menina. Meu Deus, gente. Inclusive a maquiagem clássica que elas usam, a maquiagem branca, sabe? É porque essa estrutura existe desde antes de existir eletricidade no mundo. Então, no mundo à luz de velas, a pintura branca e o lábio vermelho se destaca. E a ideia é elas representarem a beleza aonde quer que elas fossem. Então elas estavam sempre resplandecendo. Ai, meu Deus. A maquiagem chique. branca era pra ela ser... chique entre aspas, né? Enfim. Nesse contexto, que a virgindade era considerada sagrada e que você cresce desde os 6 anos aprendendo como servir, como cantar, e como tocar, e como se apresentar, ela chegar com 17 anos, rebelde, puta da vida com o mundo, ela não era popular na geisha house entre as outras geishas. Mas ela era muito popular entre os clientes, porque ela era uma das únicas geishas que tinha experiência de vida fora da geisha house. Ela sabia como o mundo funcionava, ela sabia o que estava acontecendo, ela ria, ela sabia tocar, ela cantava sem ter medo. Então, ela ganhava muito dinheiro e quando ela queria, ela transava com os caras. Porque ela já não era mais virgem, então foda-se, nada dela ia ser leiloado. Então, assim, ela não era popular onde ela morava, mas ela trazia cliente. E isso valia a pena.
Até que 5 anos depois, nesse trampo, lá, ela pegou sífilis. Oh. E naquela época, era 1920, 20 e pouco, vai 25, acho. Sífilis não era curável, não tinha penicilina ainda. E, por conta disso, ela era submetida a exames médicos mensais. E no Japão daquela época, você ser submetida a exame ginecológico era considerado humilhante, era considerado coisa de prostituta. Eita. Ela era a única pessoa da geisha house que ela tava que tinha que mostrar a periquita pro médico todo mês. Ai, gente. E ela diz das memórias Por que dela isso ia ajudar ela a mostrar a periquita todo mês? porque ela tinha que ser tratada pra sífilis, mo. Mas como ela ia... Não era só mostrar, Vai pra ele frente, ia vamos pra frente, examinar vamos pra ela. frente. Não era só mostrar, chegar lá no ginecologista, mostrar a Ela não periquita e mostrava sair. só. Eles Eu falei, mas colocavam não tinha tratamento. cura, o quê? Eles só iam ficar, você ainda tá com sífilis. É que a Até próximo sífilis... mês. Chegava lá, mostrava a pepeca e daí ele falava, yep, ainda tem sífilis. Assim, eu nunca tive sífilis, mas eu suponho que eles colocam alguma coisa pra dor, né? Porque se eles trabalham com isso, deve ter alguma coisa que eles enfiam lá, Não né? tem cura, mas tem tratamento, talvez, né? Ok. Hoje tem cura, não tem? Não, sei, hoje, não mas sei, naquela né? época não tinha cura, naquela mas Mas naquela tinha época eles tratamento. faziam um tratamento, mas eles tinham que enfiar alguma coisa lá. Enfiar alguma coisa lá. Ai, meu Deus, ok. Tá bom, imagina tá mesmo. bom. Next, vamos segue o Mas enfim. Vamos continuar. A gente com certeza Ela vai decidiu. receber 20 mensagens explicando pra gente o que era sífilis nos anos 20. É. Eu sei que o que eles contam em todos os sites que eu vi é que ela tinha que passar por tratamento todo mês, que tinham que ver o que ela tava fazendo, tinham que ver a periquita dela, e era humilhante, e todo mundo da geisha house falava, Eu não quero rir, mas eu não consigo. Agora fica com pode rir. Só- aquela imagem na minha cabeça. Yep, ainda tá com sífilis. Yep. Enfim. E aí todo mundo, ela mostrando a periquita e tal. E ela falou assim, quer saber? Eu tô sendo tratada como uma prostituta. Então é melhor eu ser uma prostituta mesmo. Ela largou a geisha house e foi ser uma prostituta licenciada pelo governo. Yes, Queen! Siga, Não, porque siga ela seus era uma sonhos. prostituta com sífilis. Ah, é verdade. Mas não, tudo bem, porque ela Queen. fazia... Mas ela fazia... espalha essa doença. Ela fazia exame, não. Mas pelo governo tudo bem. Se pelo governo tudo bem, quem sou eu pra falar que você não pode ter sífilis? Profissional do sexo, gente, não prostituta. Sim. Mas tudo bem, Mas na com época era sífilis. prostituta do governo, mas enfim. Not Ela é uma cool. profissional de sexo com sífilis, sífilis. que era legalizada. O governo aprovava ela ser uma profissional de sexo. Mas o ponto é que ela sempre odiou ser uma profissional de sexo. Não era o trampo que ela gostava, ela não era pessoa, nossa, eu gosto. Não, ela odiava. Ah. Ela odiava os clientes. O problema é que, ao mesmo tempo que ela odiava ser uma profissional de sexo, ela gostava muito de sexo. Tipo, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo que ela queria transar, ela odiava os caras. Então o que acontecia? Vira e Gente, mexe, ela- esse é o dilema de toda bissexual, amiga. Acho que de toda mulher, né? Nem de toda- A gente gosta de transar, mas, né? Enfim, ela... E aí o que acontecia? Ela transava com os caras e roubava eles depois. Porque ela achava que eles deviam algo mais pra ela do que eles tinham pagado. Cardi B. E aí ela foi denunciada tantas vezes que ela foi expulsa. Da onde? Porque você tem que ser uma prostituta legalizada no Japão, né? Naquela época, pelo ok. menos. Hoje eu não sei como é. Mas ela foi expulsa, tipo, do certificado de prostituição legalizado de Tóquio. Ela não podia mais ser prostituta. Aí ela começou a ser uma prostituta ilegal. Eles Aí, jogaram o ela que pra acontece- fora da luz vermelha. Sim, porque ela roubava os clientes, né? E aí, o que É aconteceu bad foi que- business, né? Não é bom negócio. Você... É, tá gente. bom. Nesse ínterim, a mãe dela faleceu e o pai dela ficou doente. E ela largou tudo pra cuidar do pai dela. Ela ficou com o pai dela uns 10 dias antes do pai dela falecer. O que todo mundo acha estranho, porque o pai dela foi quem mandou ela pra essa vida bizarra, né? Mas ela sempre foi considerada uma boa filha. Então ela ficou com o pai dela até o pai dela falecer. Depois que o pai dela faleceu, ela decidiu que ela ia continuar sendo uma prostituta ilegal. Com sífilis. Uma profissional de sexo legal com sífilis, sim. Foi nessa época que, em 1934, que ela teve o amante, o Kinosuke Kasahara. Perfeito. E ele era um cliente dela. Alto e errado. Depois que ele fez um programa com ela e decidiu que ele queria que ela fosse amante dele.
Então ele pagou um apartamento pra ela e ela só transava ele. Ok. Ela aceitou, porque, né? É um upgrade e ela detestava fazer programa. Claro. E eu acho bom, porque aí ela para de espalhar as sífilis dela pra todo mundo. Espalha só pra uma pessoa. É. Kinozuki Mas a gente não sabe o que ele tá fazendo com a sífilis que ele ganhou dela, né? Ele tá Aí espalhando. Ele era casado, tá? Então provavelmente a esposa dele pegou sífilis, sim. Ai, meu Deus. E aí o que o Kinozuki diz sobre ela? Ela foi o suficiente para me encantar. Ela não ficava satisfeita a menos que fizéssemos sexo 2, 3 ou 4 vezes por noite. E depois que a gente transava, ela precisava que eu estivesse sempre com a minha mão em suas partes íntimas. Ou seja, dedando ela. Nossa, basicamente. gente, eu tô cansada só de ouvir a vida dela. O que ela sempre deixou claro é que ela é uma mulher a quem os homens deviam admirar. Então, assim, eles ficaram juntos alguns meses. Né? A Mônica. Oh, que amiga! Eu amei a Mônica. Autoestima. Enfim. Foi isso que ele disse sobre ela. Eles ficaram juntos alguns meses. Ele falou que depois de um tempo ele não aguentava mais, porque ela só queria transar o tempo todo. Ai, minha mão tá... Eu tô com calo na minha mão, gente. Por favor, minha... O cara com a mão calejada. Gente, ele não vai conseguir usar o pinto 4 vezes por noite, toda noite com ela. Tá entendendo? O pinto funciona uma vez e depois ele morre. O pinto assado, mão calejada. E aí o que aconteceu foi que ela perguntou, então, larga sua mulher pra ficar comigo, porque aí você pode transar só comigo? E ele falou, não. Ela, então posso ter um amante? E ele falou, não. Ela, então vai se fuder. E aí ela foi embora. É isso aí. Tá errada? Não tá. Vou espalhar minha sífilis pra quem queira. E aí depois ela conheceu o Goro Omiya, que era um professor e banqueiro que queria ser um membro do parlamento japonês. Eles tiveram um caso. De novo, ela transava loucamente. De novo, ela espalhando a sífilis dela pelo mundo. De novo, ela queria que ele se separasse da mulher. Ele não quis, mas ao mesmo tempo ele se importava com ela. Tanto que ela falava pra ele que ela odiava ser uma profissional de sexo. E ele se ofereceu pra uma recolocação profissional pra ela. E aí ele comentou que ele conhecia um empresário de Tóquio que chamava Kichizo Ishida, que ele tinha restaurantes e que ele poderia encaixar pra ela um cargo de garçonete, mas que ela poderia ir subindo até ela virar manager de alguns dos restaurantes dele. E ela aceitou. Ela sabia, ele era... Tipo, o cara era pica grossa, tipo, o cara era um político, ela sabia que ele não ia terminar com a mulher pra ficar com ela não tinha essa pretensão. Ela sabia que ele era uma oportunidade pra ela conseguir melhores coisas, então ela falou, então, já que é isso que eu consigo, vamos lá, né? Então ela aceitou, e aí ela foi trabalhar com o Kichizo Ishida. O Kichizo Ishida era um empresário de 42 anos na época, que ele era casado. Ele era famoso porque ele tinha aberto o primeiro restaurante com 26 anos e o império dele se alastrou. Assim, ele tinha vários restaurantes no Japão inteiro. Mas na verdade quem tocava tudo era a mulher dele. O que ele fazia era ser um putanheiro e comer as garçonetes. Eita. Sim. E aí ele conheceu nossa amiga Seida. E aí vocês imaginam. Que eles isso, música de elevador. Eles que se conheceram, eles se pegaram. Era pra eles transarem. Era pra ser uma coisa de uma noite só. Durou 2 semanas. Com eles transando de hotel em hotel. E falam que eles não paravam de transar. Nem quando... Porque hotel... Eu não sabia disso, mas... motel barato no Japão, eles chamam de casa de chá. Tem a empregada, que é a pessoa que leva chá pra você. Tipo, e te entretém, te conta histórias. Eles não paravam de transar nem quando chegava essa empregada com o chá. A empregada entrava no meio lá também, fazia uma orgia. A gente já não sabe. A gente sabe que o que era pra ser um dia de sexo. É que nem aquelas saunas dos gays, que os gays se encontram na sauna, sabe? Todo mundo... A sauna gay. É. O que a Seida diz foi que pela primeira vez na vida dela, ela entendeu que era amor. Porque ela fala que ela não tinha nada de errado. Amor de Kenga, né? Aquele amor de Kenga que bate. Amor de pinto, né? Amor de pinto. Piroca, né? É bom. Ela falou que ela não tinha nada de errado pra falar dele, nem sobre a aparência. Ela falou que foi o único homem que ela conheceu na vida dela. Que ela não tinha nada de errado pra falar dele, nem em relação à aparência, nem em relação a modos, nem em relação a técnica sexual. E aparentemente ele sentiu a mesma coisa, porque falam que os dois, depois que eles transaram a primeira vez, eles não conseguiam
ficar separados. Nossa, E gente. foi assim por meses. Que coisa chique. Porque assim, era... Assim, falam que foi uma surra de sexo, assim, absurda, que ela ia trabalhar, se ele tava no restaurante, ele falava, larga o seu shift, coloca outra pessoa no seu lugar, a gente vai pro motel agora. E era isso que acontecia ad eterno, e ela disse que ela se apaixonou. Deus me livre, quem me dera. Foi sim. Só vou interromper de novo. O Dead Bodies fez um episódio sobre ela. Sabia que eu tinha escutado isso. É mesmo? É. Mas não tem nenhuma tripa envolvida nesse rolê. Não, mas eu acho que eu só pensei errado. Mas agora que eu fui procurar o episódio, agora eu me lembro. Não foi Então, enquanto eu tripas, tô foi contando outra a história, coisa. você Tá procurando bom. episódios do Dead Bodies. É porque eu não consegui parar de pensar nisso. Era você julgando a Natália, porque ela ficava no Google enquanto você contava a história. Agora sou eu julgando você, Mônica. Tá bom. Eu sou culpada. Veredicto. Eles transaram sem parar, basicamente, né? E até que o que aconteceu foi que a Seida, depois que ela descobriu o amor, ela começou a ficar possessiva. Ela ficava irritada, ela queria que ele separasse da mulher pra ficar com ele. E o que ele falou pra ela foi bem straightforward, assim, bem direto, na minha opinião. É tipo, minha mulher é quem toca os restaurantes todos. Como é que, se eu separar dela, o que vai acontecer comigo? Sim. E aí... Sim. Foi bem Tá lógico. errado? Não tá. Não. E aí a Seida começou a surtar com essa informação. Então ela começou a beber demais, que era uma coisa que ela nunca tinha feito. Que ela tinha sífilis, ela não podia, porque ela sempre tomava antibiótico. Antibiótico não, ela sempre tomava remédios, tipo... Ela não poderia beber, mas ela começou a beber pra caralho. Mas ela também não podia transar e ela tava aí na vida, então... É, exatamente. E aí o que aconteceu foi que um belo dia os dois foram no teatro e eles viram uma peça sobre uma geisha que mata o amante esfaqueado. E aí ela pensou... E Isso me lá dá no uma Japão ideia. naquela... Sim, no Japão naquela época era tão difícil comprar uma faca como é aqui na Irlanda. Porque ela penhorou todas as joias dela pra comprar uma faca de cozinha. Gente... Não, aqui é impossível. Eu acho comprar uma faca de incrível. cozinha, Eu sei, mas eu acho incrível esse negócio desse... Ai, meu Deus. Eu nunca por quê? ouvi falar. Isso é engraçado demais, gente. Também não sei porquê. Mas ela empenhou todas as joias dela pra comprar uma faca de cozinha. E aí, depois, tipo, num outro dia, depois da peça, eles estavam transando. E no meio do sexo, ela pegou a faca, colocou no pescoço dele e falou: eu vou te matar pra você não transar com mais ninguém. E em vez de surtar, ele ficou super excitado. É sério. E aí ele... Yay! E ela falou que foi o melhor sexo que eles tiveram, tipo, em muito... Mano, eles já tinham muito submissa é uma sexo. bosta mesmo. Ela falou que a piroca dele subiu num nível... Ela falou que foi, tipo, um sexo incrível, assim, tipo... É tipo assim, alguém te pega no pescoço, aí você... Aperta no lado, E ela falou não que a na ideia frente. dela na época era cortar o pescoço dele, mas que ele ficou tão excitado que ela não teve coragem, que aquilo durou semanas. Ela sentava nele, colocava a faca e ia. E que aí começou a evoluir. Ai, gente, ser humano é um... Eu não sei, viu? Gente, ser humano é uma bosta, não é isso? Essa é a moral da história. Ser humano... Eu não sei o que dizer. Gente, como que a gente pode ser assim? Tipo, você coloca um pescoço na faca do ser humano e é daddy. Tipo, parece um cachorro de perna. E ele chega a hora. Não, beleza. Nice. E aí, o que aconteceu? Começou a evoluir, e aí, como ele não reagia com ela com a faca no pescoço dele, ela começou, tipo, no meio do sexo, a esganar ele. Ela enforcava ele, e antes dele morrer, ela soltava. Pra ele gozar mais forte. Um monte de gente que faz isso até hoje. Como é que se chama? O Bill de Kill Bill, ele morreu assim. É. E aí, chegou num nível, tipo, num dia, ela apertou o pescoço dele de novo, como ela tava sempre fazendo, depois do lance da faca, né, depois de algumas semanas. Ela apertou o pescoço dele tão forte que ele não conseguiu dormir sem analgésico. Ele teve que chamar um médico pra casa de chá pra dar analgésico pra ele. Gente. E aí, antes de dormir, ele fez uma zoeira com ela. Ele falou, mano, próxima vez só me mata. Pelo amor de Deus, sabe? Ele fez uma zoeira. E ela levou a sério. E aí, na próxima vez, ela esganou ele, não parou. Até ele morrer. E aí, ela acabou de transar com ele morreu. Eu esqueci que essa história ia tomar uma curva. Desculpa. Eu tava aqui fazendo mas assim- piada, toda feliz. Ele pediu, né? E aí, eu tenho uma descrição dela. Ela fala... Ele pediu.
Eu puxei a faca de cozinha da minha bolsa e o ameacei como havia feito na peça que eu tinha visto, isso antes, né? Dizendo, Kit, como ela chamava ele, você usava aquele kimono apenas para agradar um de seus clientes. Seu bastardo, eu vou te matar por isso. Isso foi antes, quando ele estava só na knife play, né? E aí depois que ela o matou mesmo, que ela estrangulou ele, ela comentou, um fardo pesado foi tirado dos meus ombros e eu tive uma sensação de clareza. Ela deve ter tido o melhor orgasmo da vida dela. Ai, gente. E aí, isso tudo aconteceu no dia 18 de maio de 1936, tá? Não satisfeita, ela cortou o pinto dele fora, depois que ele tava morto, tudo, pinto e bolas. Fez o melhor trabalho que a Lorena Bobbitt, pelo menos, né? Sim, ela cortou pós-mortem, pinto e bolas. Ela escreveu com sangue que saiu, né, quando ela cortou o pinto. Apenas Sada e Kitizo estiveram aqui, pra não ter dúvida que foi ela que cortou o pinto dele. E aí, depois disso, ela ainda escreveu no braço dele o nome dela. E escreveu depois no outro braço o nome dos dois, Sada e Kitizo. Ai, pra que isso, Sada? E aí, o que ela fez? Ela saiu, ela foi pra um hotel menor em Tóquio, também ainda em Tóquio. Ela disse que o plano dela era ir pra Osaka depois. E ela fez o que com o pinto? A gente vai chegar nesse nível ainda. Okay. Ela disse que o plano dela era escrever cartas de despedida pra família. Imagina se ela usou o pinto que nem uma caneta, sabe? Tipo, botando o pinto no sangue, aí escreve com o pinto. Não, é pior, Mônica amor. já começou. Aguarda que piora, Mônica. É pior do que você imagina. Ela escreveu cartas pros parentes dela, explicando por que ela fez o que ela fez, pros amigos. Não, os parentes dela já tinham morrido, não? Os pais dela, os irmãos não. Tá, desculpa. Explicando o que ela fez, ela queria mandar pros irmãos dela explicando por que ela fez o que ela fez, pros amigos explicando o que ela fez, ela queria ir pra Osaka e pular de uma montanha lá que é normal, tipo de suicídio, mas a polícia achou ela antes. Ela conta que ela chupou o pinto algumas vezes, o pinto mutilado, e que ela tentou enfiar nela mesma, mas ela não conseguiu. Sim, amiga, porque não é assim que funciona. Não é assim. Tipo, ela tentou fazer um dildo. Sim. Mas gente, não é assim que comprem funciona. seus dildos, não façam dildos em casa. E quando perguntam pra ela por que ela fez o que ela fez, a explicação que ela deu foi: ele foi a primeira pessoa que eu amei, a única pessoa que eu amei. A ideia dele transando com outra pessoa me enlouquecia. Então eu pensei que eu tinha que dar um jeito de ser a última pessoa com que ele tinha feito sexo. E eu não queria que ele transasse com mais ninguém. Ela também poderia ter dito, eu tenho sífilis já faz mais de 10 anos. Não sei. E aí ela decidiu que ela queria matar. Não fica um pouco doido de ter sífilis? Eu Tinha acho gente que ficava fica. doido. Tem gente que fica... então, essa seria uma boa defesa. Então... Minha Pepeca está pensando por mim. Eu vou googlar agora só porque eu fiquei curiosa. Ai, gente, que história triste isso. E aí, o que aconteceu? Ela foi presa, porque, assim, ela não deu nem o nome falso no hotel que ela ficou, ela deu o nome dela. Ela queria ser pega ou se matar. Ela foi presa, ela foi a julgamento, e em 1936 foi o auge do rádio no Japão. E aí que a coisa fica toda mais bizarra. Se vocês achavam que tava pouco bizarro, fica mais bizarro. Okay. Ou se vocês achavam que tava muito bizarro, vai pior. A população japonesa considerou ela uma heroína do amor. E não uma assassina. Sério? Quando ela contou a história, ela contou tudo que ela passou, que ela foi violentada com 14 anos, que ela foi geisha, que ela foi prostituta, não, garota de programa, ou sei lá, profissional de sexo, que ela foi amante dele. Ela foi considerada uma heroína japonesa dos tempos modernos e uma mulher que reagiu a ser usada por um homem por muito tempo. Por homens, né? Por muito tempo. E acharam que a história dela não era uma história de morte, era uma história de amor. Que ela queria que o cara fosse... Tipo, que ela fosse a última pepeca com a qual o pinto dele teria contato. Uma história de amor... De aventura, de magia. E aí ela foi condenada. Até o George tá cantando. A 6 anos de prisão. 6? 6? Gente, ela tirou uma vida. Não interessa se for por amor ou se for por pin. Mas, gente, não interessa, ela tirou uma vida. Não interessa se foi amor ou se foi pica. E dizem que ela só foi condenada a 6 anos porque tinha muita pressão pra ela ser condenada a alguma coisa, porque senão ela teria sido absolvida. Gente, ela é o Doc Street do Japão. Eu pensei lá no caso do Issei Sagawa que vocês fizeram.
Porque, calma, depois que ela saiu da cadeia, ela era uma celebridade no Japão. Todo mundo queria que ela... Ela tentou sumir do radar. Ela tentou virar... Primeiro, ela mudou de nome, conheceu um cara e tava noiva. Porque, pensa, ela saiu da cadeia, ela tinha 37 anos. Ela não tava... Ela era nova ainda. E ela ficou noiva de um cara, e aí o cara descobriu quem ela era e terminou noivado. Depois ela foi trabalhar como criada numa casa. Descobriu Você quem é ela quem? era, ela embora. E fez o quê? Com pinto? Não, E aí, e aí ela, depois que ela descobriu, ela fala que ela se ligou, que ela nunca ia conseguir fugir de quem ela era, e ela falou, foda-se. E ela lançou as memórias dela, ela virou uma celebridade no Japão, até que quando ela bateu os 70 anos, ela foi pro interior, ninguém sabe pra que cidade. Reza a lenda que um diretor de cinema japonês descobriu onde ela tava, mas isso não é confirmado, porque não tem nenhuma filmagem, nada que comprove. Mas ela, depois que ela fez 70 anos, ela foi pro interior pra viver os últimos anos da vida dela sozinha e morrer sozinha, e a gente não sabe nem a data de morte dela. Reza a lenda que ela ainda está transando e espalhando sífilis pelas cidades do interior do Japão. Sabe o que é mais engraçado? Eu fiz esse roteiro, faz um mês que eu tô pesquisando esse roteiro, e eu nunca tinha pensado que ela tava só espalhando sífilis por aí. Eu só pensei que ela nunca tinha me corrido. Se vocês tivessem falado, nunca teria ela, corrido. tipo, mano... Não, mas... Ela foi a tifoide Mary do Japão. Ela foi a sífilis Mary do Japão. Sim. E by the way, um comentário que eu não comentei, tipo, que eu não disse antes, né? O Goro Omiya, depois que o julgamento dela foi midiático e tal, o Goro Omiya era candidato a membro do parlamento do Japão e ele perdeu a eleição por conta da relação com ela. Karma Ele era is a casado, bitch. né? Ela contou que ela tinha um caso que foi ele que colocou ela no restaurante pra conhecer o maluco que ela cortou a peruca fora e aí falaram, mano, não, mano, E essa história de sair da Abe, a geisha assassina. Nossa, gente, eu tô passada com essa história. Talvez seja eu não sei, é um final feliz? Ela matou o maluco, cortou a peruca dele fora. Gente, A gente não faz final feliz aqui nesse podcast. Porque se você quer ver um final feliz, você vai ter que ouvir um outro podcast. Qual podcast que a gente pode indicar? Eu não sei. Vai ver Novela das 8, se você quer final feliz. O negócio aqui é tragédia. Gente, a gente brincou, a gente fez piada, porque a história é realmente muito engraçada, e porque é uma história antiga, então tem várias coisas que E porque são os envolvidos já absurdas. morreram, ninguém tá vivo dessa Ninguém história. tá vivo. Assim. São coisas que hoje em dia seriam tão absurdas que a gente acaba dando risada, mas ela tirou uma vida. Tudo bem que E uma não interessa se... Ela tirou uma vida e uma pica. Então, não é assim, tipo... Tudo bem que não interessa se a pessoa é boa, se é ruim, ou se ela teve uma vida sofrida ou não. É o que a gente sempre fala aqui. O que você faz com o seu trauma, a sua saúde mental, nada disso é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Você tem que se... E assim, eu acho que a minha opinião é meio biased, é um pouco... Mas eu fico pensando na mulher do cara, eu fico pensando que é, tipo... Tipo, os filhos do cara. A mulher dos caras. Porque teve muito homens casados que... não, eu só penso na mulher do cara que mas ela ele matou. foi, Assim, eu nem fui tão longe quanto a Mo, o que eu deveria ter pensado. Mas eu fico pensando na mulher do cara. Tipo, imagina o que é você descobrir que seu marido não só te trai com uma mulher, como que essa mulher gostava tanto do cara que ela queria que a pepeca dela fosse a última coisa que ele fosse encostar. E que ela tentou matar ele antes, ele gostou e ficou nessa coisa por mais 2, 3 meses. E que ele provavelmente deu sífilis pra ela. E que agora você tá com sífilis. Seu marido foi morto, você foi exposta. Mas talvez eles não transavam mais, né? Pode ser. Tomara que não. Tomara que ela tenha ficado muito rica, com muito sucesso com esses restaurantes tudo que ela tocava. Sim, eu também espero, porque é bem puxado. É bem puxado, tipo, a vida dela caiu aos pedaços muito rápido. E a mulher que matou o marido dela foi solta 6 anos depois. E virou celebridade. Tipo, ela destruiu a vida dessa família e virou uma celebridade. E tá tudo bem. E depois ela teve a dignidade de simplesmente decidir como e quando ela iria morrer. Ela simplesmente sumiu da mídia, sumiu do olhar público, ela foi,
morrer discreta na cidadezinha do interior, uma coisa bem idílica. Agora, a família que ela destruiu não teve essa dignidade. O homem que ela arrancou a vida dele não teve essa dignidade. Ele foi morto e mutilado, e a família dele e a vida dele foi exposta pra todo o Japão. Não só dele, né? De todos os homens com quem ela teve sexo. Gente, sejam melhores, né? Não é porque você sofreu trauma que você... Ainda assim, eu acho que é revigorante a gente poder xingar uma mulher. Nossa, é maravilhoso. Tipo, eu tô feliz. Porque, tipo, a gente xinga tanto homem que às vezes é bom lembrar que a gente também, às vezes, não é super legal. Mas, e também porque a gente sofre tanta violência que às vezes, infelizmente, não é bom ouvir que mulheres cometem esse tipo de crime. Obviamente que não. Mas é uma coisa que, tipo... uma variação na história. Infelizmente, esse é o ponto que chegamos. Mas que bom, é isso, gente. Essa é a história e dela. E acho que a moral da história é que as hosts desse podcast também não são pessoas maravilhosas. Também tem morais bem dúbias. Mas eu sei da Abby pior que a gente. A gente não cortou a piroca de ninguém. Nem cortaria. Ainda não, né? Também não. Nossa, imagina o trampo. Não, de verdade, sério. Ai, gente, não, você mutilar uma pessoa, isso é horrível. Eu não penso nem na questão moral, eu penso na preguiça mesmo. Tipo, sério, sério, pensa no trampo. Você vai cortar o pinto, vai começar a sangrar, você vai ter que tirar seus lençóis, você vai ter que queimar seus lençóis, você vai querer queimar. Eu não quero queimar, eu paguei caro nos meus lençóis. Você tá pensando demais. Você tá pensando demais. Você tá pensando demais, leva na banheira. Ou mas você quarto tem que de cortar hotel. a piroca na banheira. Ou no outro lugar. Daí lava. Gente, eu não cortaria a piroca de ninguém porque eu acho que é muito humilhante isso. Eu acho que, com exceção daquela mina que foi, tipo, que sofreu violência doméstica por anos, até que ela surtou e cortou a piroca do cara. Lorena ela, Bobbitt. eu perdoo, mas eu acho que você, quando tem esse negócio de, ela cortou a piroca do cara, todo mundo dá risada, tipo, homem e mulher dá risada disso, mas imagina que humilhante, tipo, pra que isso, sabe? Não só você vai matar a pessoa, mas você vai humilhar e mutilar e humilhar a pessoa, tipo, pra que isso? Na minha opinião, não foi a piroca que me ofendeu, foi o dono da piroca. Eu não acho, não. O meu ponto não é nem a questão da humilhação, eu só acho que, assim, nada, tipo, você fazer isso com o cara vai, tipo, dar a ferramenta pro cara, tipo, crescer de alguma forma, sabe? Eu acho que se acontece, não sei. Eu já estive em relacionamento abusivo, já estive em relacionamento violento, e o que eu aprendi foi que o que mais fere o cara é você não ter nenhuma reação em relação a ele. Porque esse tipo de cara, eles gostam quando você tem raiva deles. Mas ela tava com sífilis, fazia mais de 10 anos, ela não tava muito bem na cabeça. Não, isso aceita, assim, não aceita outra questão. É verdade, ela tá com sífilis, ela não tava pensando claramente, né? Ela não tava tendo os pensamentos mais racionais. Não sei, ouvintes, conta pra gente. Conta pra gente o que você acha que levou ela a... De repente ela, tipo, ela só tinha uma fantasia BDSM extrema. Eu acho que ela conheceu uma pessoa pela primeira vez que foi gente boa com ela e que queria, que tipo, tinha uma conexão sexual boa com ela e ela não tinha condição de, tipo, lidar com o ciúme. É muito triste, gente, muito triste mesmo. Mas como eu falei, é muito injusto que ela tenha feito isso, tipo, destruído a vida da família do cara, a vida do cara, obviamente, mas a vida da família do cara, e daí depois ela escolhe ter a dignidade de morrer sozinha, quietinha. Depois de ter escrevido um livro de memórias e ter sido exposto ele. O que eu acho que é uma questão cultural do Japão. Lembra aquele caso que a gente cobriu faz alguns meses da Yandere, da Yuka Takaoka? Sim. Que quase matou o menino? É a mesma coisa. Eu acho que é uma questão cultural muito parecida. A menina quase matou o cara e ela ficou o quê? 18 meses presa? E virou uma celebridade também. Japão, faça melhor, sejam melhores. Eu não sei qual que Japão, vocês estão bem? Quem tá no... o Issei Sagawa. Não é uma questão bizarra. Eu acho uma coisa que, assim, eu tava falando disso até ontem com o Zanella. Tipo, é uma questão que eu acho que eu não entendo, porque eu não moro lá, eu nunca morei em nenhum lugar, tipo,
com cultura oriental. Eu acho que de repente pode ser uma questão cultural que eu não tenho acesso, que eu não tenho conhecimento. Mas se você for pensar, só desculpa te cortar, mas se você for pensar, eles têm esse negócio de a pessoa vira celebridade quando faz uma coisa errada. Só que como que a gente pode julgar, tipo, o mundo do true crime, na verdade, é mais ou menos isso. A gente tem uma curiosidade mórbida, um interesse mórbido. A gente não transforma todos eles em celebridades, mas tem mina no Oeste, assim, tipo, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, tem mina que tatua a mordida do Ted Bundy, sabe? Isso tem, mas a diferença é que, por exemplo, isso existe, mas isso não muda a sentença. No Japão, isso determina a sentença. É verdade, é verdade. Tipo, é verdade. Por exemplo, de novo, pra mim o Issei Sagawa não interessa que por uma tecnicalidade ele não poderia ser preso no Japão. Pra mim, desculpa. Mano, esse cara comeu uma pessoa e já deixou claro várias vezes que ele comeria outra. Se ele pudesse. Não, ele é uma pessoa horrível, ele é uma pessoa horrível. A carreira pornô dele, eu acho assim que foi... Porno. Nossa, foi trash. Foi muito trash. A carreira pornô dele foi trash. E mesmo a Yuka Takaoka, gente. Eu acho que essa mina, tipo, beleza, essa mina não vai mais matar esse maluco que ela esfaqueou, mas quem garante que essa mina não vai ficar fixada em outra coisa? Com outro cara, tipo... eu sempre... eu volto na questão da dignidade. Elas tiram a oportunidade de uma pessoa morrer com dignidade, mas daí elas têm a oportunidade de morrer com dignidade. Isso me deixa um pouco... Isso é o que mais me deixa irritada. Mesmo, por isso, se você for pensar, inclusive na sentença de morte, quando você tá... Uma pessoa que mata, sei lá, 30 pessoas, ela é condenada à pena de morte. Ela vai morrer com uma injeção letal... Sabe, com todos os direitos dela e com toda, entre aspas, dignidade dela intacta. Mesmo ela tendo... Então, mesmo a pena de morte não é uma questão de justiça, é uma questão de vingança só, mas não é uma questão de justiça. É que tá, é por isso que eu discordo um pouco da pena de morte, porque realmente a pena de morte parte do princípio que é uma questão de reparação, na verdade, não é uma questão de justiça. Mas uma questão de reparação, se você parte disso, tipo, você matar alguém não vai trazer a pessoa que você amava de volta, sabe? Não vai trazer a pessoa que você amava de volta. Gente, Renata, muito bem contada a sua história. Eu adorei. Muito obrigada. E ouvintes, é isso. A gente fez piada, mas existem vários debates nessa história, vários momentos de reflexão nessa história. Eu espero que vocês reflitam. Eu penso mais muito uma vez... em todos os todos que pegaram sífilis dessa mulher. Imagine! Exatamente. E o pior é que eu juro que eu pesquisei esse caso um mês, eu não tinha pensado na sífilis até vocês comentarem. Na verdade, ela é uma serial killer, porque a gente não sabe quantas vítimas morreram de sífilis. Ela pode ter passado sífilis pro Japão inteiro, né? A gente não vai saber. Não é balta. Mas, gente, piadas à parte, reflitam. E mais uma vez eu vou falar, o que aconteceu com você de trauma não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Não é porque você sofreu trauma que você pode passar isso pros outros, e não é porque você tem problemas com saúde mental que você pode passar esse BO pros outros. Não transmite sua trauma como sífilis. E não é porque você tem sífilis que você pode sair dando pra todo mundo e passando essa porra pra todo mundo. Vai se tratar. Hoje em dia você consegue não ter sífilis, não consegue? Eu acho que sim, vai se tratar. Tome sua vacina contra HPV. Faça todo o esquema. Tome todas as vacinas. Tome todas as vacinas. Tome vacina, não seja antivax, não seja arrombado. Não seja arrombado. Desculpa, é que eu descobri essa semana que o sarampo voltou a existir nos Estados Unidos, tinha sido erradicado, né? Por conta dos antivax. O meningite também. Pólio também, eles têm casos de pólio agora. Tem casos de Tem pólio. pólio de novo agora? Sim! Vão se fuder, mas eles vacina! acreditam que a imunidade vai curar e vai tomar conta de todas essas doenças. Então, de novo, vão se fuder, tomem vacina! Se você é anti-vax, você... Você é anti-humanidade. Vai se fuder, tome vacina! Vai se fuder, vai tomar no meio do seu cu. No meio do olho do cu. E tome vacina! E se ficar doente porque não tomou vacina, por favor, não tome espaço no hospital procurando tratamento. Isso foi sua escolha. Vai morrer igual gato. Sozinho. Vai morrer igual gato. Some da casa e vai morrer sozinho. Arrombado do caralho. Arrombado do caralho. Tome tento e tome vacina. E seja bom.
E busquem conhecimentos. E pare com a putaria, mas só E não se tchau. você for como é trabalhadora de sexo, não sei. Eu não sei. Ficou complicado. Pare com a putaria no a menos episódio que de Gash você ficou faça isso complicado. profissionalmente. Exatamente. Pare com essa putaria, a menos que esse seja seu trabalho e a sua única forma de sustento. Nesse caso, a gente te continue com a apoia. putaria. É. A gente te apoia e a gente vai lutar pelos seus direitos, por todos os direitos de profissionais de sexo. Sim. Ah, não tem problema. Esse podcast, eu e a Mônica, a gente simplesmente continuou. Até os ouvintes já foram embora e eu e a Mônica continuamos A falando gente- aqui de novo. O que a gente tá falando, Gente, Natália? tchau, Não, a gente tá Radebra. falando isso. Tchau. Tchau. Radebra. Cadê?